Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à segunda parte da aula do nosso amigo facilitador Jorge. E ele vai continuar, então, falando sobre a época da auto-outorga de Micael em Urântia. Muito bem. Espero que tenham gostado da aula na semana passada, tenham aprendido alguma coisa. Como essa metodologia aqui é nova, eu tentei montar alguma coisa, fiz através do PowerPoint, então pediria que me acompanhassem, fui colocando as questões e nós discutindo várias coisas e talvez criando um bate-papo sobre isso, certo? Vamos lá então, estou colocando no share screen. Todos estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Então, discussões complementares, esse eu coloquei assim, na aula 412, que é sobre a época da auto-outorga de Micael, baseado então no documento 121, e as revelações são creditadas a um ser intermediário que teve o auxílio de uma comissão, né, 12 da sua classe, acho que com ele junto, e o Melquisedeque relator que os acompanhou. Então, hoje, dia 27/9, vamos falar sobre isso, tá? Aqui eu tinha colocado só a questão que esses documentos foram preparados, então, para uma melhor compreensão da época da auto-outorga de Jesus, tanto para a geração atual como para gerações futuras. Então, o revelador ele tinha colocado isso, né, para que a gente também fosse trabalhando e como nós estamos recém no começo da revelação, não faz nem um século ainda, só algumas décadas, então vamos lá. Os temas que vou abordar, então, na questão dos exercícios de fixação, são os mesmos tópicos que estão constando no documento 121, né? Que é a questão do Ocidente no primeiro século depois de Cristo, o povo judeu, como é que era a relação entre os gentios e como é que eles eram, a filosofia desses gentios, a religião que eles costumavam ter, até porque Jesus nasceu na Galileia, que era uma região mais gentia do que judia, né? A religião dos hebreus, né? A relação dos judeus com os gentios e os registros escritos anteriores, que na realidade o nosso amigo revelador fala sobre os evangelhos, tá? Então, alguma coisa eu trouxe de volta, mas mais em cima dos exercícios de fixação, tá? Aqui temos uma imagem do Lago da Galileia lá, né? Fui buscar umas atuais, que na época não tinha colorido, sabe? Então agora tem. Brincando, brincadeirinha. Então vamos iniciar então com a época da auto-outorga de Micael. Aqui eu achei interessante essa questão. A primeira pergunta que eu me fiz, tá, mas quem é o revelador, tá? Um intermediário, né? Mas quais os tipos de intermediário que existem? Eu sei que a palestra não tem a ver com intermediários, mas eu achei importante trazer essa informação para a gente conversar sobre ela ou não, né? Mas pode ser só informativa também. Então, os intermediários primários, eles têm origem numa interligação única entre o material e o espiritual, né? E em Urântia foram gerados 50.000 originais, 10.000 de cada casal, né? Então, como eram 1.000 de cada casal. Como eram 50 casais, originou-se 50.000 intermediários primários. Destes, 4.119 ficaram ligados à secessão de Caligástia, o que faz sobrar 10.992 destes seres que permanecem em nosso planeta como cidadãos permanentes e estão trabalhando aqui conosco, tá? E os intermediários secundários, então, né? Quem são estes? São descendentes de Rata e de Adamson, netos, né? Meio nuditas e meio adamitas, né? Porque a Rata era uma nodita, né? Uma princesa nodita, e Adamson era o primeiro filho de Adão e Eva e que depois acabou casando com essa moça lá no norte. Eles tiveram, acho que em torno, não sei se são os 16 filhos, mas formou-se 8 casais, né? Todos eles filhos de Rata e Adamson.
E num prazo mais ou menos de 100 anos, eles geraram 248 descendentes cada casal, cada par. E essas criaturas intermediárias estão criando essas criaturas intermediárias secundárias originais, ou seja, um total de, se fizer 248 vezes 8, 1984 seres. Destes, 873 também não se alinharam, né, com a direção de Micael e foram devidamente recolhidos, permanecendo no planeta essa diferença, então, de 1984 para 873, 1111 seres intermediários secundários, né, que ficaram aqui, também cidadãos permanentes de Urântia e que prestam um grande serviço que a gente vai ver daqui a pouquinho mais. Então, o total de seres intermediários que são considerados cidadãos permanentes do planeta, eu fiz minhas continhas aqui, são os 9... só um pouquinho. Isto. Os 10 mil, são 10.900, acho que eu errei alguma coisa aqui. Aqui eu acho que eu errei meu cálculo, tá? São 10.992 ou são 11 mil e poucos? Quem aí é craque já está feita a conta. Eu São tenho os dez colo- mil novecentos e noventa e dois mais 1.111. é isso aí, né? Então são os 10.992, sendo os 9.881, que é a diferença dos 50 mil para os 10.900. Não, está errado isso aqui. Não, Mais os são 10 1.111. mil mais os 1.111. Isso, 10 mil primários mais 1.111 secundários. Isso, eu calculei alguma coisa errada aqui, então. Na realidade, é a soma dos 10.992, que são os primários, e 1.111 secundários. Aqui fala assim, porque eu fiquei na dúvida lá no começo, poxa, mas era um ser secundário ou primário que fez, ajudou na revelação, né? Mas 3 seres intermediários secundários apontados completaram a adaptação dos ensinamentos de Jesus, restabelecendo os pronunciamentos, diz o revelador, como nós os aplicaríamos à condição do mundo nos dias atuais. E agora nós apresentamos esses documentos como eles ficaram depois de haverem sido editados pelo Melquisedeque catedrático, olha que chique, né? Da Comissão Reveladora. Então, na realidade, foi um ser secundário, um intermediário secundário, e os colegas dele, né, que ajudaram nessa revelação, até porque são os que podiam se aproximar mais do adormecido, né, que ajudou bastante. Bom, o primeiro exercício, a primeira questão 1 do exercício de fixação, são questões simples. A Lília perguntou se eram difíceis, né? De forma alguma. Tem algumas pegadinhas, né? Tem que ter também, né? Não tem graça. Mas a questão é, verdadeiro ou falso, tá? A questão é, as narrativas escritas do evangelista Lucas, que se sabe foram base para a maior parte dos evangelhos conhecidos hoje, apesar de terem sido adulterados, modificados e partes até perdidas. Essa aqui é verdadeira ou falsa, meus queridos? O que vocês acham? Alô, alô? Verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeira também, eu acho que são verdadeiras. Quem mais acha que é Eu me verdadeira? lembro que você falou de Lucas bastante. É Embora ele óbvio. não fosse um apóstolo que estava com ele, com Jesus. Mas não sei. Vamos lá? Quem mais? Todos concordam com a Celia e com a Aline? Sim. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Não. Aí, ó, Não tem, os Eu não acho tem meninos... que sim. nenhum evangelho que reflete 100% o que Exatamente. aconteceu na época de Jesus. É tudo. Mas ele está falando, foram base para a maior parte, ele não está falando que Ah, reflete 100%, então não É sei. verdade. isso, Eu acho que é isso. verdadeira. Vamos lá, esse aqui é um pega-ratão, tá? O que que, Falso. o que, o que que a gente estudou? O revelador informa que ele foi o intermediário destinado a acompanhar o apóstolo André, tá?
e que foi autorizado a registrar essa narrativa dos atos da vida de Jesus de Nazaré, da forma como foram observados por ele, né, e pelos da sua ordem, as criaturas intermediárias terrenas, sendo esse o registro parcial da maneira como também era vista, em parte pelo apóstolo André, o qual ele acompanhou, né, como guarda temporal, esse ser intermediário. André sabia o quanto Jesus evitava também deixar registros escritos atrás dele, e isso fez com que o próprio André também se recusasse a deixar um monte de cópias e coisa e tal, né, das narrativas que ele se lembrava. Então, na realidade, não foi um evangelista, não foi Lucas, foi o apóstolo André, cujo evangelho não chegou até nós, né, mas os registros dele foram a base para a maior parte dos evangelhos conhecidos hoje, apesar de terem sido adulterados, modificados e parte até perdidos. Então, essa questão, ela é falsa. É falsa. Né? E É isso. eu me lembrei de uma coisa que me confundiu. Eu lembro que em Sim. algum momento da sua apresentação na semana passada, você fala que Marcos influenciou vários evangelistas, não foi isso? Não que fosse a base para todos, mas foi João Marcos que foi quem influenciou bastante os escritos dele, foi isso ou não? Não me lembro. Eu acho que o de Mateus também ajudou bastante. Na Isso, realidade, tá todos bom. eles tiveram como base esse de André, cuja cópia ficou Aham, perdida, queimou depois, né, e tal. isso, Foi bem. tá certo. Mas na realidade ela é falsa, tá? Essa questão, tá? Desculpe, É, eu o livro peguei. de Marcos realmente foi a base para a escritura dos outros, né, também. Porque foi o Eu acho primeiro, que. Pode falar. foi o primeiro a ser escrito e depois muito serviu como base de informação para os outros também. E ele pegou de André também, ele tinha os registros de André, 3 das 4 Aham. partes, né? Ou 4 das 5 Foi isso que partes. eu me Isso. confundi. Pelo que eu entendi, os reveladores do livro de Durante utilizaram os escritos de André, Sim. as anotações de André. Mas os outros evangelhos, como o de Marcos, Sim. Mateus, Lucas e João, que utilizaram parte das informações de Marcos. O Por de isso que eu João coloquei. não, mais propriamente o de Mateus e o de Lucas, porque o Por de isso, João foi por isso, da própria memória dele. por isso que eu coloquei Lucas, né? Para ficar bem fora mesmo. É isso mesmo. O Lucas certamente não era. Não, Não era porque ele certamente não era. nem era apóstolo, é isso mesmo. Essa Até é a porque o ideia. Lucas foi o último, ele escreveu bem Uhum, depois. Bem depois, né? Mais ou menos isso. E ele fez uma tá certo. pesquisa e tal, foi muito bacana. Uhum, Ok, vamos então continuar. Na realidade, intercalei com algumas coisas que eu achei importantes, tá? Então, uma das questões que nós discutimos muito era justamente isso. Como é que foi nos tempos de Cristo, né? Era o quê? Uma época espiritual e filosoficamente bastante ativa, com o renascimento religioso, né? Aliás, nunca visto antes, então, né, propícia para a auto-outorga do Filho Criador, né? Desde Adão nunca tinha se visto alguma coisa nesse sentido. Alguns séculos antes, a cultura e língua gregas também haviam se permeado, né? E se espalhado pelo Ocidente, pelo Oriente Próximo, tá? Principalmente ali o Levante, né? Que é a região oriental, que é os países que são encostados no Mediterrâneo. E que mais? Naquele tempo, os judeus, pela natureza, meio ocidentais, meio orientais, pode perguntar sempre, tá, pessoal? A questão é discussão aqui, tá? Qualificavam-se para este novo quadro cultural e linguístico, tá? Porque eles eram comerciantes, né? A gente já vai ver mais alguns detalhes. E o governo romano ele era politicamente bastante tolerante com o mundo mediterrâneo e também com os judeus em si, né? Sendo que a maior parte dos evangelhos, perdão, ela acabou sendo escrita na língua grega depois, né? Língua esta falada pela maioria das pessoas, coloquei aqui até letradas da época, e que se espalhou para o mundo da época e chegou até hoje, né? Claro que depois foi para a língua latina, para a Vulgata e tal, né? Então, interessante é aquilo que consta ali, que o revelador coloca. Veja só o apóstolo Paulo. Tinha uma cultura religiosa hebraica, né? Ele proclamou o evangelho de um Messias judeu, Jesus, na língua grega, sendo ele próprio um cidadão romano. Então, mais miscigenado do que isso,
complexa. Aqui até eu trouxe um mapinha de novo, né? O Império Romano no tempo de Jesus, tá? Mas aproximadamente no nascimento, tá? Então, aqui a região da Mesopotâmia, né? Mas aqui a Turquia, né? Onde tinha Éfeso, depois passou a se chamar Antioquia, dessa região toda, tá? A Macedônia, Tessalônica, aqui a região da Grécia, né? Atenas, Creta, a região do Egito. Os romanos dominavam a Gália, a Espanha, toda essa região aqui, tá? Cartago, que, claro, sempre tinha uma briga aqui com os romanos e os cartagineses, né? Mas a Roma dominava essa região toda aqui, tá? Só para você ter uma ideia, para facilitar um pouco. Isso mais ou menos no tempo de Jesus. Vamos ver a questão 2, então, do exercício de fixação. Na época de Jesus, o planeta experienciava um renascimento do pensamento e vivência religiosa nunca vivido antes. A pergunta que lhes faço é verdadeira ou falsa? Verdade. Você terminou dizendo aí a resposta, né? Com a explicação aí. Não era para ser, mas vamos lá. É que às vezes tu relê tanto que tu acaba falando alguma coisa. Mas a maioria aqui que acha? Verdade. Verdadeiro. Verdadeiro. Óbvio que é. Todos concordam? Vamos adiante. Nunca antes Verdadeiro. visto, Nunca nunca antes vivido antes. vivido antes, né? Verdade. Sei não. É, Nunca antes visto nessa época, até essa época de isso. Jesus. No documento Sim, pois é. 121, seção 1, parágrafo 1º, fala o seguinte: na época do seu nascimento, Urântia estava experienciando um renascimento do pensamento e da vivência religiosos como não havia conhecido em toda a sua história anterior pós-adâmica. Pode ser que eu usei o termo errado aqui, nunca antes visto. Nem conheceria em qualquer era desde então. Então, na realidade, essa vivência religiosa, o renascimento do pensamento, que é a questão filosofia grega, né? O revelador coloca que, de fato, não tinha acontecido, né? Antes do Adão também nem se fala, né? Mas após a Adâmica, tá? Não entendi. Não, eu vou pedir para o pessoal Ah, tá. ver se os microfones estão, Então tá. Quando quer falar, abre o microfone e fala. estão fechados, né? E quando Sim. quiser falar, daí abre o Abre o microfone. microfone, é o melhor, né? Às vezes pode correr alguém para dentro da sala, né? Então já aconteceu muita coisa maluca. Mas, na época de Jesus, o planeta experienciava então um renascimento do pensamento e uma vivência religiosa bastante intensa, que não houve experiência anterior nem posterior a Adão e Eva, né? E mesmo para depois, é o que o revelador nos coloca. Então, essa questão ela é verdadeira, tá? É verdadeira. Jesus veio na hora certa e no lugar certo, né? Isso, mais ou menos isso. Aqui, Quando, pode falar. quando os filhos criadores fazem a sua auto-outorga, tem algumas condições que eles têm que cumprir, né? Então, tem Um estudo bem grande. aquela questão de que eles geralmente fazem a opção por um planeta rebelado ou que precisa de alguma assistência emergencial. Mas também esse planeta tem que ter algumas condições mínimas espirituais para que ele possa vir. E por isso que, na minha opinião, os reveladores fizeram questão de destacar esse ponto aí. Porque em outros pontos do livro, tem um deles especificamente, que eu não me lembro agora o número do documento, fala que precisa de ter uma condição mínima espiritual para que o filho criador venha fazer a sua auto-outorga na carne. Perfeito, Henrique. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, ela é verdadeira, essa questão de fixação do exercício aqui.
Agora vamos entrar um pouquinho na questão do povo judeu, tá? Eu deixei esse mapa aqui, mas na realidade ele fala um pouco sobre isso. E muitas das grandes estradas que ligavam as nações da antiguidade passavam pela Palestina, um ponto de confluência onde se cruzavam estradas de 3 continentes, né? O continente africano, o continente asiático e o continente europeu. Quem passava ali? Viajantes, gerais, comerciantes, exércitos, né, da Babilônia, da Síria, do Egito, da Grécia, da Pérsia, né, de Roma, todos atravessavam ali sem cessar aquela região toda ali, tá? Então, desde tempos, aqui fala imemoriais, muitas frotas de caravanas do Oriente passavam por alguma parte dessa região, indo para os poucos portos marinhos, né, que principalmente nessa região aqui da Palestina, né, tinha, e de lá então carregavam suas mercadorias para o Ocidente Marítimo, que é para toda essa região, para a Grécia, para o Egito, né, para Roma, aqui para os romanos, para Cartagena, né, eu quero dizer, perdão, Cartago, não Cartagena, mas para Cartago e assim por diante. E interessante é isso, né? Mais da metade desse tráfico de caravanas passava por dentro ou próximo de uma pequena cidade de Nazaré da Galileia. Eu até estranho por que ela não era maior, então, né? Já que todo mundo... Ou só era passagem também, né? Mas paravam para carregar, para consertar alguma coisa, tanto é que José e depois Jesus tinham uma oficina lá, né? Porque Nazaré não tem nada de bom. Isso é só Mas uma piada. isso era só para os hebreus, né? Então, vamos adiante. Na questão 3, eu coloquei assim, ó, os judeus eram, dentre os povos semitas, o grupo de maior influência, e aconteceu que eles ocuparam uma posição geográfica peculiarmente estratégica no mundo. O que os senhores acham? Verdadeira ou falsa? Aí o José vai dizer, mas tu já respondeu? Verdadeiro. Verdadeiro, claro. Né? Mas ela Sim, verdadeiro. isso. Vamos Dizer ver o quê? Você ia dizer assim, mas tu já respondeu? Ela falando. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto que eu tinha É apresentado semana verdadeiro. passada. Eu coloquei novamente o mapa só para a gente se achar, mas os judeus eram uma parte da raça semítica mais antiga, que também incluía babilônios, fenícios, cartagineses, que ali eram inimigos mais recentes de Roma. Mas durante o início do primeiro século depois de Cristo, bem no início ali, né, os judeus eram dentre os povos semitas o grupo de maior influência e aconteceu que eles ocuparam uma posição geográfica peculiarmente estratégica no mundo, que naquela época era governado e organizado para o comércio. Então, na realidade, o comércio fazia essa grande diferença, né? Então, essa região aqui, da Palestina aqui, tinha alguns portos, e ela fazia realmente a diferença. Aqui o desertão, acho que já constava, né? Na Arábia, só os rios aqui para subir, as rotas, mas era por aí. E aqui na Turquia também você tem bastante... o relevo também não é muito fácil, não. É muito sobe e desce. Aqui no norte da Itália, então, temos os Alpes, né? Que também ultrapassam aqui e vão embora. Os Cáucasos, que também sobem. Tem bastante coisa ali. Teria que olhar bem o mapa geográfico, né? Bom, os judeus estavam espalhados pelo mundo, morando em muitas nações e fazendo comércio em todas as províncias dos estados de Roma e da Pérsia. Tá? Então é verdadeiro lá, tá? Mas aqui é só para reforçar isso. Então, eles estavam espalhados, tá? Eles moravam em tudo que é lugar. Eles eram comerciantes, eu diria como são até hoje, né? Pode-se dizer que a Grécia contribuiu com uma língua e uma cultura, que Roma construiu as estradas, unificou o império, mas na questão religiosa,
a dispersão dos judeus e as suas mais de 200 sinagogas e comunidades religiosas bem organizadas, espalhadas aqui e ali, em todo o mundo romano, tá? Imaginem, aqui nessa região toda, tá? Mais de 200 sinagogas. Deixa eu ver. Em todo o mundo romano, forneceram os centros culturais nos quais o novo evangelho do reino do céu teve a sua recepção inicial, e dos quais, subsequentemente, espalhou-se depois até os confins do mundo. Tá? Pena que o Oriente não conseguiu captar isso tão bem. Cada sinagoga judaica tolerava, isso é por isso que também ficou fácil de acontecer isso, uma faixa de crentes gentios, que eram homens devotos, tementes a Deus, tá? Só que eles não seguiam, né, a risca, a cartilha que os hebreus tinham lá, né? Nessa faixa de prosélitos que o apóstolo Paulo, então, fez a maior parte das suas primeiras conversões ao cristianismo. Aí, aquela parte que eu já tinha falado, na Antioquia, os discípulos de Paulo foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Lembramos que Judas também, isso aqui também faz parte dessa ideia, né? Por que que isso foi acontecendo? Por que que o povo judeu era desse jeito? Nessa parte desse documento, fala que o Judas Macabeu, que tinha guerreado ali 164 a 63 anos antes de Cristo, que os Macabeus consta na Bíblia, né? Até tem o livro dos Macabeus, em algumas Bíblias consta, outras não, tá? As suas ideias e lutas, elas estavam bem presentes na mente dos judeus, tá? E fazia pouco tempo. E muito forte a ideia da vinda do Messias libertador. Então, isso fez com que realmente os judeus ali, os hebreus, os judeus, eles travaram isso. O fato de serem um país pequeno, em meio a grandes nações conquistadoras, são meus termos, tá? Com certa liberdade e independência, eles acreditavam, né? Acreditavam que eles tinham isso, essa liberdade, essa independência, mesmo não sendo povos guerreiros, mas no meio do Egito, ali da região do norte, dos romanos, tá? Por serem um povo escolhido. E que Yahvé interferia diretamente nessa questão. Ele que protegia eles. Então, não conseguiam conceber ou compreender de que a missão deles não era política, mas sim espiritual. Eles nunca conseguiram ver isso, até hoje, né? E creio que até hoje eles ainda estão nesse caminho. Aqui, eu estava ontem, se não me engano, lendo nas notícias, aí justamente saiu do porto de Cesareia, como ele era, e como ele está hoje, né? Hoje não tem mais nada praticamente. Decadente. 10 depois de Cristo e 2020, né? Aí tinha até a cidade também, esse que eu acho que é do outro ponto de vista do porto, lá atrás, ó. Aqui ela está invertida a imagem, né? E como ele está hoje em 2020. Mas olha só que cidade fantástica, né? Que tem olha, as corridas de cavalo, aqui tipo um coliseu, né? Mas era muito chique. E os judeus, né, eles também estavam bastante resistentes, porque eles estavam sendo governados por Herodes, né, que era um idumeu, e este mantinha a questão toda que esse idumeu, por ser estrangeiro, então eles não gostavam. Até na aula passada eu mostrei para vocês onde é que é a Idumeia, onde é que é no sul, bem no sul da Palestina, tá? Mas o que eu queria trazer aqui é que esse fato do Herodes, né, ele mantinha relações muito amistosas com os romanos. E isso também permitia que os judeus viajassem com segurança pelo mundo, que iam até partes distantes do Império Romano e em muitas outras nações estrangeiras com as quais Roma mantinha tratados, levando o novo evangelho do reino do céu. Né? Parece que tudo se ajeitou, né, de uma forma. Lembramos que Herodes construiu, né, o porto de Cesareia, isso que vocês estão vendo aqui, né? Herodes que construiu isso na época, que ajudou a tornar a Palestina um ponto de confluência das estradas do mundo civilizado. Herodes e Antipas, o filho dele, né,
construíram cidades na Galileia, entre elas as Séforis, né? Até eu fui atrás também, mas tinha uma imagem só mais atual. Hoje está toda ela, tanto Nazaré como Séforis, está tudo em uma cidade, são cidades israelenses ali, né? Entre muitas outras. Até se depois, não sei se o Neemias vai disponibilizar, que eu até deixei um vídeo que fala um pouco daquela região e fala um pouco disso. Se nós terminarmos cedo, quem sabe a gente dá uma olhada nele, mas é interessante. Vamos então agora à questão 4, tá? Do exercício de fixação. Eu coloquei da seguinte forma: é verdadeiro ou falso? As condições sociais e econômicas do Estado romano eram de ordem elevada, reinava a paz doméstica, bem disseminada e prosperidade. É verdadeira ou falsa? O que os senhores me dizem? Senhoras, né? Verdadeiro. Ah? Verdadeira. Você acha que é verdadeira? Verdadeiro. Quem acha mais, quem acha menos? Verdadeiro. Quem é sem Há, sorte, com sorte. Sim. há divergência aí, né? Mas Captou? Vamos dar uma olhada o que nós colocamos no texto, mas aqui tem também uma pegadinha, tá? Vou pedir desculpas, então, se ficou muito... Paz doméstica. A paz doméstica até fala. Aqui que no documento 121, na seção 3, parágrafo 1º, diz o seguinte: as condições sociais e econômicas do Estado romano, aqui que está a pegadinha, elas não eram de a ordem mais elevada. Eu coloquei lá eram, né? Mas reinava uma paz doméstica bem disseminada e a prosperidade era propícia para a auto-outorga de Micael, tá? Então, na realidade, ele é falsa, essa questão 4. Os senhores podem colocar como falsa por causa dessa, que ela não, as condições sociais e econômicas A minha me pegou. não eram de ordem elevada, tá? Era isso? eu não disse, eu não disse, Eu falei? não falei. O Roberto Do... levantou a mão. Opa, desculpe. Roberto, pode falar, meu querido. Olha, eu queria fazer uma observação, porque há uma parte que os reveladores dizem que quando Cristo Miguel esteve aqui, era um dos momentos mais propícios. Sim, sim. E, no meu entender, o motivo era a religião e a família. A maneira como a instituição da família era preservada, como as crianças eram educadas. E a devoção sincera que eles davam à religião, no meu entender, é o aspecto mais fundamental para o desenvolvimento espiritual do ser humano. E isso quebra um mito, né? Porque hoje a gente tem um desenvolvimento tecnológico enorme e a gente pensa, somos privilegiados, mas não é. Se você vê lá o totalitarismo secular, um dos últimos documentos do livro de Urântia diz: sem Deus, nem o progresso, a riqueza produzirão a paz. O que é importante vem do coração e das nossas relações pessoais. Uma família cristã, onde haja o respeito, onde as pessoas vivam como em presença de Deus, o Pai Universal, é o berço adequado para o ser humano. Eu queria fazer essa observação. Perfeito, Roberto. Acho que você tem toda a razão nisso e hoje nós ficamos nos perguntando, né? O Estado muitas vezes quer tomar conta e quer criar os filhos, né? Quer criar novos cidadãos dentro da sua forma de ver. E deixa para trás justamente essa questão. Pelo livro de Urântia, nós temos aquele exemplo do outro planeta. A parte, o continente evoluído é aquele que tem a família bem constituída, né? Que a família fica junta, né? Meio hectare de terra lá, 5.000 metros quadrados, eles ficam, né? Tem 5 filhos e tal, né? Então, de fato, tem, mas eu acredito que
que as pessoas têm que se dar conta disso, né? As gerações futuras, talvez demore tempo, mas é o que vai provavelmente acontecer. Posso Constitui-se seguir? um desafio, né, Jorge? Um desafio É, para é um desafio. nós Hoje, hoje, né? E para é, aqueles que ainda não são conhecedores do livro diante, mas uhum, são sim, sim, família, sim. né? São É. conservadores, né? São sinceros, são cristãos, né? Hoje ainda uma senhora também, né, me disse assim, bah, Jorge, como as coisas estão ficando piores, estamos todos, a geração nossa está morrendo mais cedo que a geração anterior, eu digo, infelizmente, nós estamos chegando aí, mas a ciência vai dar o seu jeito, né? Não estou percebendo isso, acho que meus filhos também não vão conseguir chegar na idade dos avós. Eu digo, não vai ser agora, na nossa geração, talvez nem na próxima, mas os seus bisnetos, tataranetos, vão ter que achar soluções, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Seguindo, então, Posso só falar uma coisinha? claro, Todos os estudos mostram que as gerações agora vivem muito mais. E que a geração que nasceu no ano 2000 em diante, todos os estudos mostram isso na Europa, Estados Unidos, Japão, etc., eles chegarão aos 120 anos. Então, eu discordo dessa colocação. eu acho que depende do ponto de vista, né, que você olha, né? Esses estudos provavelmente dizem isso, né, Tanto mas, que não cabe aqui, mas os planos de saúde estão com problemas, por quê? sim, sim, Além, porque as pessoas estão vivendo muito, graças a Deus, porque existe muito tratamento paliativo, muito tratamento preventivo, e isso faz com que as pessoas vivam mais. E isso vai acontecer cada vez mais. É aquilo que o livro de Urântia fala, que a ciência vai se colocar no lugar do que a gente sente falta a partir do que aconteceu com Adão e Eva. Então, Adão e Eva não conseguiu fazer a elevação biológica. A ciência tem que fazer isso aqui em Urântia. sim, E sim, já está sim. fazendo, e já está fazendo. Eu só acho que não é tão bem observável isso, né, como alguns métodos científicos demonstram, né? Sei lá. Acho que não é assim, há anos mais, sei lá, alguns dias, semanas, você vai indo. Mas vamos lá. E também Tudo bom. depende da cultura de cada povo, né? Tem povos que têm dificuldades, tem outros nem tanto. Ok, vamos adiante então. Todos estão vendo? Sim, né? No primeiro século depois de Cristo, a sociedade do mundo mediterrâneo consistia em 5 substratos definidos, né? Então, logo ali depois, né, de Jesus Cristo, tinha 5 substratos bem definidos. Vamos ver quais sejam eles aqui, tá? Um deles é a aristocracia. Eu fui cortando algumas coisas, mas são as classes superiores, né, dos governantes privilegiados, os grupos de negócio, aqueles os mercadores, banqueiros, negociantes internacionais, a pequena classe média, que é um grupo pequeno, mais influente, até fala a coluna dorsal e moral da igreja cristã. Muitos fariseus, né, e comerciantes domésticos eram dessa classe. O proletariado livre, tá? Que é de uma posição social baixa ou até nula, eles colocavam, mas eles se sentiam orgulhosos pela liberdade, e competiam com a mão de obra escrava, que era um problema para eles, né? E importante, eles eram importantes para o propósito da reprodução, pelo menos é assim que colocavam. E, por fim, os escravos. A quinta classe substrato social da época eram os escravos, metade da população do Estado romano era composta de escravos. Tinha escravos até com uma capacidade bastante superior, né, de conhecimento, mas eles conquistavam os povos e escravizavam. Então, metade do povo era escravo. Vamos para a quinta questão, tá? Os gentios eram moralmente considerados inferiores aos judeus. Tá? E é interessante que os próprios gentios aceitavam isso, né? Que nem aquela mulher lá que foi servir a água para Jesus, né? Mas nos corações dos mais nobres havia um solo de bondade natural, no qual era possível a semente do cristianismo germinar, produzir abundante colheita de caráter moral
e de realização espiritual. Isso é verdadeiro ou é falso? Pergunto aos senhores. Verdadeiríssimo. Verdadeiro. Interessante, né? Vamos dar uma olhada. Isso. Alguém mais quer fazer uma colocação? Senão vamos ver o que o texto diz e aonde. Lá no documento 121, seção 4, no primeiro parágrafo, fala: os gentios eram moralmente considerados um pouco inferiores aos judeus, mas havia presente nos corações dos mais nobres um solo abundante de bondade natural e de potencial de afeição humana, no qual era possível a semente do cristianismo germinar, produzir uma abundante colheita de caráter moral e de realização espiritual. Então, ela é verdadeira, né? Essa proposição aí. O mundo gentil de então se encontrava dominado por 4 grandes filosofias. Aqui coloquei errado, acho que platonismo deve ser platonistas de Platão, dos gregos, sendo elas a epicuriana, né, que é uma filosofia cujo pensamento era dedicado à busca da felicidade, ensinava que os homens poderiam fazer alguma coisa para melhorar o seu status terrestre e combatia superstições ignorantes, então que já era bastante positivo também, tá? A segunda filosofia que veio dos gregos e que estava entranhada também naquela época era dos estoicos. Esses acreditavam que no controle destino-razão, que a alma do homem era divina, aprisionada no corpo mau de natureza física, e que poderia alcançar, sim, a liberdade vivendo em harmonia com a natureza e com Deus, né? Depois tínhamos os cínicos, tá? Eles pregavam que o homem podia salvar a si próprio se quisesse. A simplicidade e a virtude estimulavam homens a enfrentar a morte destemidamente. Tá? Até hoje em dia, né, a própria igreja cristã, pelo menos a católica, ele diz que o homem não pode salvar a si mesmo, né? Que ele só coloca a questão como Deus, né? Mas, pelos nossos estudos, não é que a gente vai se salvar. Lógico que sempre depende da lei, né, de Deus, mas a gente precisa fazer um esforço bem grande para estar junto. E também a outra filosofia era dos céticos, a cética, né? Ela afirmava que o conhecimento era falacioso, que a convicção e a certeza eram impossíveis e que e eles, na realidade, pregavam uma atitude puramente negativa e nunca se tornou realmente difundida de um modo geral. Era bastante negativa, né? Tudo era... Tanto é que hoje em dia a gente usa esse termo, né? Você é muito cético, você não acredita, né? Então, todas elas, essas filosofias, elas eram semi-religiosas, revigorantes, éticas e enobrecedoras. Mas, em geral, acima da gente comum. Então, não é todos que conseguiam compreender. Mas, como nós falamos, a língua grega era falada por aqueles que tinham uma educação um pouquinho superior e eles adotavam alguma dessas filosofias semi-religiosas para tocar a sua vida. A questão 6, o exercício de fixação. Idades precedentes, religião geralmente era um assunto de tribo ou nação, dificilmente uma questão do indivíduo, o que proporcionava pouca satisfação para as aspirações espirituais individuais da pessoa comum. Pergunto aos senhores, é verdadeira ou falsa esta afirmativa, esta questão? Acho que é verdade. Eu acho. Me parece verdadeiro. Nos nossos estudos, né? Alguém quer dar uma opinião ou podemos ir adiante? Vamos ver o que o texto nos diz. No documento 121, na seção 5, primeiro parágrafo, fala realmente isso, né?
em idades precedentes, a religião havia sido um assunto de tribo ou nação. Acho que nós estudamos isso em alguns pontos. Dificilmente uma questão do indivíduo. Os deuses eram tribais ou nacionais, mas não pessoais. Esses sistemas religiosos proporcionavam pouca satisfação às aspirações espirituais do indivíduo, da pessoa comum, tá? Então, ela é verdadeira, sim, tá? Nós estudamos que nos tempos primitivos, sempre a religião era da tribo, né, do grupo, e não era da pessoa. Até eu acho que porque a capacidade mental também não ia muito além disso, né? Mas nos tempos de Jesus, as religiões do Ocidente eram o quê? Quais que eram as religiões? Aqui é só para complementar isso, tá? No tempo de Jesus, como é que era visto e como é que Jesus via, e ele passou por essas, né? Todas elas, provavelmente ele ele estudou todas elas e viu o porquê delas, né? Então tinha o quê? Os cultos pagãos, que era uma combinação da metodologia helênica e latina, do patriotismo e da tradição, tá? Quase tribal também, né? Mas era os cultos pagãos. O culto ao imperador, né? Que os judeus, os primeiros cristãos odiavam isso, né? Que é a deificação de um ser humano, um homem. Então, ela, inclusive, como os judeus e os cristãos se ressentiam, eles foram bastante perseguidos, né, pelos romanos por causa dessa questão. Muitos foram assassinados e levados lá para os leões e tal, né? A astrologia, tá? A pseudociência da Babilônia, né? Surgiu na Babilônia e desenvolveu-se como uma religião por todo o Império Greco-Romano. E, de fato, né, até hoje, no século XX, ainda tem pessoas que não se libertaram dessa crença supersticiosa. Ou seja, elas buscam uma explicação ali em algumas coisas que já não tem mais nada a ver com a história também, né? Pode ser até que na época tentaram fundamentar melhor, mas não tem mais nem explicação de hoje em dia. 4. As religiões dos mistérios, que eram muitas, né? Religiões novas e estranhas do Levante, olha só, era daquela região, que seduziam a gente comum, prometendo a salvação individual. Interessante, né? Hoje nós falamos da religião pessoal, individual, né? Então, crenças aceitas pelas classes mais baixas do mundo greco-romano, incluindo a média dos homens comuns e ignorantes, mas espiritualmente famintos daqueles dias. Eu vejo esse aqui também muito, claro, não como religião dos mistérios, mas muitas seitas religiosas também fazem propostas mais ou menos dentro disso, e as pessoas estão buscando. Hoje nós sabemos que isso é uma busca, como é que é o termo que eu poderia usar? Ela é uma coisa instintiva, né? Você buscar o teu Deus, o teu Criador, buscar uma religião. Aquilo que nós falamos de vez em quando, não sei se consta até no livro de Urântia nesses termos, mas se fossem derrubadas todas as igrejas do mundo hoje, a religião não deixaria de existir, porque é uma coisa que está dentro da gente, né? Até por causa da presença do monitor divino. Então, a questão 7 agora. Ela diz o seguinte: Moisés harmonizou e sistematizou a filosofia grega e a teologia dos hebreus em um sistema compacto e bastante consistente de crenças e práticas religiosas. Senhoras e senhores, ela é verdadeira ou é falsa? É falso. Quem dá mais, quem dá menos? Falsa. Falsa. Nem se falava em Grécia ainda no tempo de Moisés, né? Mas já Moisés? existia, né? Vamos ver o que... Inteligente, né? Se fosse verdadeiro, ele seria muito inteligente. Não, mas ele era muito inteligente, né?
Ele era muito inteligente, ele era um dos ícones do pensamento que criou a religião, né, dos hebreus. Eu creio que quem fez isso foi Paulo. Vamos ver quem fez isso, na realidade. Não foi Moisés, é óbvio que foi Paulo. O óbvio é que... Bom, no documento científico vai falando, então, o que nós vimos foi que no primeiro século antes de Cristo, o pensamento religioso de Jerusalém era bastante influenciado pela cultura grega, lembra disso? Mais ou menos um século antes, a cultura grega ela se entranhou bastante nas pessoas que tinham capacidade de leitura e tal. E como o povo judeu, o hebreu, eles eram um povo que davam escola para os seus filhos, né? Que ele foi falado bem lá no começo, pelo Roberto também, a questão da família. O povo judeu, hebreu, realmente considera muito a família, né? Então, permitindo um ponto de vista helenista modificado. Essa era mais ou menos a realidade. Nos dias de Jesus, 3 línguas predominavam, então, na Palestina, né? O dialeto aramaico, que era falado pelo pessoal, pelo povo comum, os sacerdotes e os rabinos falavam hebreu, e as classes educadas e os substratos melhores dos judeus, eles falavam grego, tá? A primeira tradução das escrituras dos hebreus foram para o grego, tá? Lembra onde é que foi feito isso? E quando os escritos dos educadores cristãos estavam para surgir, foi nessa língua grega, né? O que influenciou muito, né? Depois o Paulo de Tarso, no seu culto cristão, na direção do Ocidente. Então, porque ali era o Ocidente representava os gregos e os romanos, né? Então, ele não foi para a direção do Oriente por causa disso, tá? E diz que tudo isso, porém, levou a uma confusão, até que não Moisés, mas o Filo de Alexandria harmonizou e sistematizou a filosofia grega e a teologia dos hebreus em um sistema compacto e bastante consistente de crenças e práticas religiosas. Claro que o Paulo, né, como foi colocado um pouco pelo Roberto, ele se utilizou bastante disso. E tanto é que tinha alguns errinhos e ele ajustou isso ainda, né? E esta era a realidade quando Jesus viveu, e cuja filosofia conjugada grega e dos hebreus, Paulo, então, acabou utilizando como fundação para a qual, sobre a qual ele construiu o seu culto cristão, mais avançado e mais iluminado. Então, o Filo de Alexandria foi o que harmonizou, né? Eu coloquei lá Moisés só para... Até porque o texto fala depois também que Filo ele depois de Moisés foi o cara que conseguiu fazer isso um pouco melhor, né? Parte. Aqui eu coloquei uma imagem, tá? É claro que é de cima que é só uma pintura, né? Do templo hebreu, tá? Aqui embaixo tem Jorge, Oi? desculpe interromper, o Roberto quer falar. Ah, sim, pode falar, Roberto. Desculpe, eu não vejo. Jorge, Oi? perdão, eu queria voltar quando você falou das religiões e dos cultos de mistério, Uhum. porque eu acredito que aí tem um ensinamento muito importante para os nossos dias. Uhum. Eu diria que os espiritualistas, os esotéricos, digamos assim, desigrejados, eles vão por essa linha mais pessoal e individual da religião dos cultos do mistério. Mas, ao mesmo tempo, a igreja cristã, qualquer uma delas, eles são uma socialização da adoração. Uma é mais pessoal, mas muito individual, não usufrui da organização grupal, e a outra fica muito presa às tradições e rituais. E talvez o que os urantianos têm que fazer nos dias atuais é tentar desenvolver uma organização que tenha simultaneamente a busca pessoal dos espiritualistas e esotéricos e goze da organização e socialização da devoção a Deus das igrejas tradicionais. E essa observação
eu queria fazer, porque eu acho que ela pode representar uma ação prática hoje em dia. Existe um urantiano, que é o Robert Sarmas, que ele chegou a falar na socialização da religião. Ele chegou até a dizer a religião de Urântia. E ele pega passagens do livro que observa que, embora o culto coletivo e a religião socializada não seja a essência da religião pessoal, a gente precisa dele. Então, Por hora ainda precisa, né? é. Uhum. Não, perfeito. Roberto, você não está anotando essas coisas tudo, escrever um livro? Olha, eu digitalizei a palestra do Robert Sarmas. O Carlos Leite traduziu e ele chegou a iniciar isso. Sim. Mas na época que ele iniciou, era quando estava começando a escola Urântia, essas iniciativas foram muito atacadas, entendeu? Uhum. E eu acho que isso sufocou um pouco essa ideia que a organização e socialização da religião também seja algo importante. Uhum. Em poucas palavras, eu acho que os nossos irmãos urantianos norte-americanos, eles já andaram por muitas questões. Se a gente simplesmente pegar e traduzir as iniciativas que já foram feitas, a gente pode subir nos ombros deles, sabe? Uhum. Sim, entendi. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Roberto. Posso passar adiante? Aqui embaixo tem uma imagem também do templo, né, que é essa parte mais alta aqui, o pátio das mulheres, a porta formosa, o pórtico de Salomão, aqui temos o pórtico, a Forte Antônia, né, salas das assembleias do Sinédrio e o pátio dos gentios, mas eu achei interessante trazer aqui só para te ter uma noção também, tá? Então, em todo o vasto mundo, não importando por onde os judeus se encontrassem dispersados, por causa do comércio ou da opressão, eles mantinham de comum acordo seus corações centrados no templo sagrado de Jerusalém. Isso é interessante, né? E em torno de 2,5 milhões desses judeus dispersados, imagina, isso é na época de Jesus Cristo, né? Eram dados ao hábito de vir a Jerusalém para a celebração das festividades nacionais religiosas. E não importando as diferenças teológicas ou filosóficas entre eles, entre os judeus do Oriente, os babilônios, né? E os do Ocidente, os helênicos, todos estavam de acordo sobre Jerusalém ser o centro do seu culto e sobre terem sempre esperança na vinda do Messias. Então, isso que mantinha esta unidade, né? Eu creio que hoje, talvez os nossos irmãos muçulmanos também usem isso um pouco dessa forma, essa peregrinação, né, para Caaba lá, né, para Pedra Negra, enfim, eles centralizam, focam, assim como a católica tem no Papa também essa ideia, né? Ela foca e isso mantém eles unidos, porque senão começa a dispersar o que se chama de diábolo, né? O que dispersa. Questão número 8, já estamos, né, até antepenúltima aí. Ela diz o seguinte, desculpe, não consegui, mas será? Questão número 7. Ah, tá, não foi Moisés, perfeito. Está correto. Questão número 8, do exercício de fixação. Os ensinamentos e práticas de Jesus a respeito da tolerância e da bondade iam contra a atitude bem antiga dos judeus para com os outros povos. O que vocês acham? Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? É verdade. Verdadeiro. Os ensinamentos e práticas de Jesus
a respeito da tolerância e da bondade e um contra a atitude bem antiga dos judeus para com os outros povos. Verdadeira. Verdadeiro. Muito bem, vamos adiante aqui para ver o que o texto nos diz. Na época de Jesus, os judeus haviam estabelecido um conceito bem firme da sua origem, história e destino. Então, eles criaram um muro bastante rígido que os separava dos gentios, né? Como eu botei aqui, é como a questão dos hábitos, né, costumes e outras coisas mais. O culto seguia, né, a letra da lei e entregavam-se a uma forma de hipocrisia baseada no orgulho falso de sua descendência. Nós somos o povo escolhido, somos filhos de Deus e tal, né? Formaram noções pré-concebidas a respeito do Messias prometido, o qual viria como parte da história racial e nacional judia, né? Então, eles tinham isso na cabeça deles. Mas logo em seguida... Quanta arrogância desse povo. Pior que continuam assim ainda um pouco. Nos 5, 6 mil estão lá. É verdade. Mas, nossos irmãos, e temos que agradecer muito a eles. Seguindo, diz assim: os ensinamentos e práticas de Jesus a respeito da tolerância e da bondade iam contra a atitude bem antiga dos judeus para com os outros povos. Então, aquela afirmativa lá é verdadeira, tá? A número 8. De fato, era isso. Eles não aceitavam essa prática de Jesus, de ser tolerante, ou se dar bem, né? Ser bondoso com os gentios e outros povos, os quais eles consideravam pagãos. Durante gerações haviam nutrido uma atitude para com o mundo exterior que tornou impossível a eles aceitarem os ensinamentos do Mestre sobre a irmandade espiritual dos homens. Não estavam dispostos a compartilhar esse Deus deles, o Yahvé, né? Não é deles, é nosso todo, né? Em termos de igualdade com os gentios. Do mesmo modo, não dispunham-se a aceitar como sendo um filho de Deus um homem que ensinava doutrinas tão novas e estranhas, tá? Aquela velha história, né? Toda mudança gera desconforto e estresse, então era mais ou menos essa a questão, tá? A questão número 9. As doutrinas de Paulo haviam sido influenciadas não só apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas também por Platão e Filo. Na ética, ele se inspirou não apenas em Cristo, mas também nos estoicos. Isto é, verdadeiro ou falso, senhores e senhoras? As doutrinas de Paulo haviam sido influenciadas não só apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas também por Platão e Filo. Na questão da ética, ele se inspirou não apenas em Cristo, mas também nos estoicos. Paulo, né? Estou falando de Paulo que criou o cristianismo. Acho que é verdade, eu acho. Eu acho que é verdadeiro. Acho que sim, porque ele fez tantas concessões, né? Ele foi pegando um pouquinho de cada um para montar o cristianismo, acho que sim. Muito bem. Vamos adiante, então, vamos ver o que é dito aqui. No documento 121, então, já na seção 7. O culto cristão de Paulo tinha na sua moralidade um sinal judeu de nascimento. Pois estes, os judeus, né, consideravam a história como consequência da providência de Deus. Até porque eu acho verdadeiro isso, né? Porque, na realidade, tudo é uma providência de Deus, né? Dos gregos, ele trouxe o ensinamento dos conceitos mais claros da vida eterna, né? Também bastante interessante. E, em relação às doutrinas de Paulo, haviam sido influenciadas não apenas pelos ensinamentos de Jesus, mas também por Platão e Filo, tá? Até porque ele pegou de Filo toda aquela parte lá, e Platão por causa de algumas religiões, né? Que as mitraicas, enfim, que ele usou isso. E na ética, ele se inspirou não apenas em Cristo, mas também nos estoicos, que eram aqueles lá, ser certinhos e procurar fazer as coisas de forma correta. O Evangelho de Jesus, o cristianismo da Antioquia de Paulo, tornou-se uma amálgama de ensinamentos, quais sejam
O raciocínio filosófico dos prosélitos gregos do judaísmo, incluindo alguns dos seus conceitos de vida eterna. 2. Os atraentes ensinamentos dos cultos dos mistérios que prevaleciam, especialmente as doutrinas mitraicas, da redenção, da expiação e da salvação, por meio do sacrifício feito a algum Deus. 3. A robusta moralidade da religião judaica estabelecida. Então, principalmente estas três aqui, né, que virou o cristianismo em si. Tá? O Império Romano do Mediterrâneo, o Reino da Pérsia e os povos adjacentes na época de Jesus, todos eles alimentavam ideias imaturas e primitivas da geografia do mundo, da astronomia, da saúde, doenças, né? E ficaram realmente impressionados com os pronunciamentos novos e surpreendentes do carpinteiro de Nazaré. Tá? Eu imagino como Jesus impressionou esse povo quando ele falava de que tinha, que não tinha. Né? Imagina ele tentando explicar um micróbio lá para os camaradas lá, eles tinham que cuidar de algumas coisas, né? Então, as ideias da possessão pelos espíritos bons e maus, muitos se viam possuídos, né? Às vezes era usado como uma justificativa, mas muitos se viam também possuídos. Tendo sido aquela uma idade realmente encantada, todos acreditavam em milagres como acontecimentos bastante comuns. Então, né? Até a gente vê hoje, muitas vezes, em filmes ainda, né? Muito essa questão de feiticeiros, de magia. Parece que a gente sempre está procurando alguma coisa nesse sentido, ainda alguma explicação mágica para as coisas. Né? Interessante. Então, na realidade, ela é verdadeira, né? Aqui, como diz, a doutrina de Paulo, realmente, ela foi influenciada, como há pouco a Sueli falou, foram feitas muitas concessões, tá? Tanto é que o nascimento de Jesus Cristo foi adaptado. Interessante isso. Né? Não se fez mais conta nenhuma. E a última questão, meus queridos, é esta aqui. O chamado Evangelho segundo Mateus é o registro da vida do Mestre que foi escrito para a edificação dos cristãos gentios e foi compilada por Natan após sua morte. É verdadeira ou falsa? É verdade. O chamado Evangelho segundo Mateus é o registro da vida do Mestre que foi escrito para a edificação dos cristãos gentios e foi compilada por Natan após sua morte. Só uma resposta? Sei que é verdadeira. Eu também acho que é verdadeira. Concordo. Verdadeiro. Falso. Só se não foi Natan, mas o contexto. Falso. Verdade. Natan foi de... Natan era Natan discípulo foi de João. Isso, Exatamente tem um isso. pega-ratão aí. Tem um pega-ratão. Vamos ver então, o que diz? O Evangelho de Mateus, o chamado Evangelho segundo Mateus, ele de fato é o registro da vida do Mestre e foi escrita para a edificação dos cristãos judeus. Tá? O autor desse registro procurou continuamente mostrar que na vida de Jesus, muito do que ele fez foi para que pudesse ser cumprido aquilo que foi dito pelos profetas. O Evangelho de Mateus retrata Jesus como filho de Davi, apresentando-o como se houvesse tido um grande respeito pela lei e pelos profetas. O apóstolo Mateus, ele não escreveu esse evangelho, foi escrito por Isador. Tá? Natan Filho. Pegadinha, Desculpa, essa pegadão. pegadinha é muito boa. Mas um dos seus discípulos que teve no seu trabalho ajuda não apenas na lembrança pessoal de Mateus, mas, olha só, né, esse foi realmente o apóstolo Mateus, né? Mas também um certo registro que esse último havia feito sobre as palavras de Jesus, logo depois da crucificação. Esse registro de Mateus foi escrito em aramaico e Isadoro depois transcreveu ele para o grego, né? Interessante Então, isso, tá? então não foi Natan, foi Isador, né? Isso, foi o Isador. Mas não sei se pode fazer assim, daqui a pouco nem mesmo vai me dar uma chamadinha, um puxão de orelha, tá?
Mas, então, agora eu estou terminando essa questão, né? A gente pode discutir mais algumas coisas, ainda está cedo, mas sempre que ideias, concluindo a penúltima página, sempre que ideias e conceitos da vida, isso que eu achei interessante a gente trazer de novo, porque eu vejo muitas vezes o pessoal ler duas, três frases lá, né? Ah, isso aqui já estava escrito em algum lugar. Isso aqui é uma cópia, né? E o próprio livro, os reveladores colocam isso. De fato, nós pegamos o que pudemos, né? Mas por que eles fizeram isso? Então, aqui nesse documento, tá? No 121, ele fala bem claramente sobre isso. Sempre que ideias e conceitos da vida e dos ensinamentos de Jesus foram expressos de um modo aceitável por uma mente humana, eu dei preferência, ele diz, invariavelmente, a tal modelo de pensamento aparentemente humano. Embora haja procurado ajustar a expressão verbal de modo tal que melhor se conformasse ao nosso conceito de significação real e da verdade, a verdadeira importância da vida e ensinamentos do mestre. Eu me ative tanto quanto possível aos conceitos factuais e ao modelo humano de pensamento em todas as minhas narrativas. Sei muito bem que os conceitos que tiveram origem na mente humana tornar-se-ão mais aceitáveis e serão de maior ajuda para todas as outras mentes humanas. Sempre que não me foi possível encontrar os conceitos necessários nos registros humanos, nem nas expressões humanas, em seguida eu lancei mão dos recursos de memória da minha própria ordem de criaturas da Terra, os intermediários, né? E sempre que essa fonte secundária de informações também se mostrou inadequada, eu recorri sem hesitar às fontes supraplanetárias de informações, ou seja, a registro dessas coisas todas, né? E concluindo efetivamente, os memorandos que eu reuni, a partir dos quais preparei estas narrativas e dos ensinamentos de Jesus, independentemente do registro escrito da memória do apóstolo André, abrange preciosidades do pensamento e conceitos superiores dos ensinamentos de Jesus. Por isso que eles são tão importantes, essa parte, né? Reunidos por mais de 2.000 seres humanos que viveram na Terra desde os dias de Jesus, até a época da elaboração desses textos de revelação, ou mais corretamente dizendo, de restabelecimentos deles. Tá? Então, provavelmente ele pegou muitos autores que falaram, que leram, estudaram os evangelhos e entenderam de forma melhor e outros nem tanto, né? Mas ele foi buscando muita coisa da época. Ali do lado vocês têm uma imagem do Mar da Galileia, também para a gente ter uma noção. Então, eu vou finalizando, agradecendo realmente de coração. Vou ter assim, nosso muito obrigado, meu e do meu controlador de pensamentos, tá? Eu já estou na idade. O monitor divino. Este foi um complemento dos estudos da nossa aula 412, a época da auto-outorga de Micael. Tá, meus queridos? Maravilhoso. Se não ficou fixado, não vai fixar mais. Muito boa essa Tentei usar metodologia. uma cola boa aí. Boa essa metodologia. Neemias, só tira aquela última. Você recebeu o PPT, né? A Lilian também. Mas tirem fora aquela última slide, porque eu deixei oculto, tá? Mas ali tá as respostas. O último, depois daqui. Mas é interessante esse documento, né? Ele nos traz informações daquela época. Eu gosto muito de geografia e história, então, pena que eu não queria ter visto mais coisas, sei lá. Se a gente não se dá o tempo. É interessante, foi muito interessante mesmo, porque Jesus vir, e o que não sei qual é a tua opinião, mas Jesus vir como um judeu, e os judeus, eles estavam dominados pelos romanos, né? Então ele veio como, não como, vamos dizer assim, ele era livre, mas ao mesmo tempo
era dominado por outro povo, né? Não Mas, tinha essa... Interessante isso, né? Por que será que ele veio nesse momento? Poderia ter vindo no momento em que o povo judeu não estivesse dominado por ninguém, né? Porque o povo judeu também viveu sobre o domínio de outros povos, mas que tivesse livre, né? Não sei. Por que mas será eles que estavam, Jesus... eles estavam sempre dominados, sabe? É verdade. Mas eu li, acho que os reveladores colocam de uma forma muito bacana o porquê disso tudo, né? Do ponto de vista humano, claro, né? Os romanos faziam questão de deixar uma cunha ali no meio para que os fenícios no norte, para que os egípcios no sul não dominassem aquela região, né? Então, na realidade, para os romanos, ele significava isso. Do ponto de vista humano, essa foi a explicação mais lógica que eu pude conseguir perceber. Aham. Roberto, meu querido. Meu querido Jorge, gratidão. Você disse que gosta de geografia e história, e eu tive a impressão que uma vez você disse que foi seminarista. E, em sendo assim, eu pergunto uma comparação entre o que é revelado no livro de Urante e no seio da igreja cristã. Eu nunca fui seminarista, Roberto, tá? Eu sou um pouco autodidata, mas desde a juventude sempre participei, fui muito presente na Igreja Católica e fui ministro da Eucaristia, tá? Que é um ordenamento extraordinário. O padre tem ordem ordinária, não de ordinário sem vergonha, mas nós somos ministros extraordinários. E então a gente, claro, lê, estuda, mas eu não sou aprofundado em teologia, em filosofia. Infelizmente, né, tipo, deveria de estudar de tudo, mas olha, eu consigo fazer uma sincretização, Roberto, não só da católica, do livro de Urântia, como eu também já conheci o espiritismo, né? Claro que eu faço minhas opções. Eu acho que o livro de Urântia, com seus conceitos, filosofias, para mim é a coisa mais lógica e racional que me surgiu, né? Para mim, é claro, quando eu falo isso para alguém, para minha família, eles não aceitam isso dessa forma, né? Mas eles também não são radicais em nada. Então, para aquele que também não vai aceitar porque ele acredita da forma dele. Então, eu tenho parentes, por exemplo, que lidam muito com a espiritualidade também, mas eles não aceitam o livro de Urântia. Eles acham que aquelas cartas de Jesus, essas outras coisas, para eles é o que interessa. E esses dias um me escreveu assim, para você que já leu o livro de Urântia, você agora já está apto a ler as cartas de Jesus. Puxa, que bacana. Ufa, ufa. Ufa! É cartas de Cristo, né, que eles falam, né? Cartas de Cristo. Desculpa, eu já nem sei o termo que se usa. Eu comecei a ler esse material, não aguentei não. Tem umas Eu bobagens. também, não consegui ir adiante, né? Já Isso é mais... falaram também que desculpa, quem lê o livro Não? de Urântia também pode ler aquele livro dos... Ai, Mussem, como é que é? Que é dos milagres. O curso Né? em Se você lê o milagres. Curso em livro... o Milagres. Curso em O curso Milagres. de Se você lê o milagres. livro de Urântia, você pode ler o Curso em Milagres, senão não. Ok. Eu duvido que algum que fez o curso de milagres leu o livro de Urântia. Nenhum. Tudo bem, né? Os irmãos estão tentando e atingindo aquilo que eles podem, né? Então, a gente também não é mais nem menos do que eles. Eu acho assim que eu me vejo dessa forma, não digo que os meus irmãos que vocês são assim, mas parece que eu preciso de muita explicação lógica e racional para chegar a uma conclusão. Então, mesmo quando eu vivia intensamente a fé católica, eu nunca fui daqueles de participar de carismáticos, de ficar ajoelhado e rezar, né,
é que chama, o rosário completo, né? Essas coisas assim. Isso me dava sono, velho. Gostava de discutir e filosofar com o padre, isso sim. Eu já fui tudo isso. Carismático, católico, ministro de igreja, catequista. Comecei muito cedo, Olha, nunca mexi com né? isso, só não fui carismático, essas coisas, mas E catequista, ministro, Ezequias, eu fiz muito enterro na minha vida. também. E também, assim, em seminário, o seminário era muito dividido, porque na época existia, mesmo o seminário sendo secular e não de ordem religiosa, Sim, sim. existiam dois grupos, bem dizer, aqueles que eram da teologia da libertação e aqueles que eram, digamos assim, Mais seculares do que. que também eram mais assim, religiosos mesmo, né? Ortodoxos, Mais Ortodoxos. dogmáticos da igreja, né? dogmáticos, isso. Isso, dogmáticos. Então, havia muito atrito, né? Essa questão do Jesus, o Jesus extremamente pobre e vitimista, do Jesus extremamente inteligente e divisor de águas, né? Vem uma pergunta, né, Helder? Quantos seminaristas se formam efetivamente, né? Quantos desistem? A grande maioria desiste, né? Uma vez alguém me chamou de dogmático, daí eu pedi se era um elogio ou era um xingamento também. Aí eu digo, mas o que quer dizer isso exatamente? Não, é aquele que acredita numa coisa e não aceita outras verdades. Tá. É interessante, né, Jorge? Porque, na verdade, a religião é pessoal. Então, se a Mas religião é pessoal, cada um tem uma religião, uma crença e acredita em Deus de uma maneira, né? E é interessante que a gente também gosta de compartilhar essa religião. Tanto que o sim. Roberto falou alguma coisa, né? A Não, gente ter um o livro momento para fala isso. compartilhar também aquilo que você acredita. Então, eu vejo assim as religiões, cada pessoa, ela se congrega, vamos dizer assim, né, com aquele que mais se adapta ao seu tipo de pessoa, assim, né? Então, mesmo que muitas pessoas então gostam de ser evangélicas, outras gostam de ser católicas, outras gostam de. E isso, assim, cada um se enturma ali num grupo, né? As Mesmo na igreja, egrégoras, né? mesmo As, na, as egrégoras. mesmo na igreja católica, e uma vez tinha um papa que dizia assim que a igreja católica ela era um jardim com muitas flores, né? E cada uma tinha a sua beleza, porque tem muitos movimentos dentro da Igreja Católica, né? Então tem exemplo, né? O da renovação carismática, tinha um movimento que eu participava, que se chamava Movimento dos Focolares, não sei se alguém conhece aqui, que é sobre a Conheci vivência assim. do evangelho, muito legal. E então, e a gente vai assim, e cada momento da vida também, né? Tem um certo chamado da religião. Então, quer dizer, cada um se expressa de acordo com a crença que tem em Deus e que mais se adapta. E muitos conhecem, vamos dizer, eu conheci, por exemplo, alguns movimentos, sabe, me adaptei a alguns, fiquei um pouco em alguns, daí conheci outros que eu achei mais interessante, né? Até que vim parar aqui no Livro de Urântia, né? E tem alguns que gostam do tal do curso em milagres. Eu li alguma coisa, também não me adaptei muito com esse. Então, quer dizer, tem vários, e todos levam a Deus, né? Que o importante é É, levar a Deus, né? é Então, que são verdades, né? Por exemplo, essa questão da religião pessoal,
Isso é uma coisa que nós pegamos do livro de Urântia agora, e para nós serviu. Tá? Para nós está servindo, para outros não vai servir. A Igreja Católica insiste, não, você não vai na igreja, não reza na comunidade, não serve para Deus, mais ou menos isso, né? Então, nós também estamos nos adaptando e buscando nos encaixar em alguma coisa que nos satisfaça. Até que ponto isso é correto? Não é? Eu sei que você não pode viver fora da sociedade também. Você precisa dela, precisa viver em família, apesar de que a salvação é pessoal, né? Então, tem todas essas questões que tu fica te E o questionando. interessante é o seguinte, eu já dou a palavra para o Mantovani, eu fico pensando assim, se não tivesse uma reunião, sabe, um grupo de estudos, nossa, eu acho que eu iria criar, porque a gente sente falta, né? É A gente verdade. sente falta de... No tempo do Espiritismo, eu criei grupos de estudo sobre Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. porque eu acho que se os reveladores não tivessem falado nada, eu acho que fatalmente o pessoal ia começar a criar grupos de estudo, porque você tem a necessidade de dizer, não, mas eu quero entender isso, eu não entendo, eu vou procurar alguém que também tenha encontrado o livro, sabe? Eu acho que mesmo que eles não tivessem criado, porque a gente tende a viver em comunidade, né? Não tem como viver sozinho, a gente não consegue, faz parte do nosso ser, né? Mantovani, você. Fica à vontade, Lilian. Na verdade, eu gostaria de fazer duas observações sobre o documento 121, mas eu gostaria de iniciar dizendo que eu gostei muito da apresentação do Jorge da semana passada e também gostei bastante também da síntese que ele fez de toda a aula passada, né, da semana passada, refletida nos seus exercícios, devidamente comentados, eu achei muito bacana. Obrigado. Mas o que eu queria dizer também era, na verdade, primeiramente, uma pergunta para a caríssima Irmandade, a respeito, né, da escolha de Israel como país da auto-outorga do nosso Cristo Michael. Então, eu gostaria de saber se alguém de vocês tem ideia de como está a difusão das ideias e dos ideais urantianos no Estado de Israel. Eu não tenho. Nós temos lá em Israel o Gabriel e a Sandra, que moram lá em Israel. O Gabriel, mês passado, era membro do Conselho Executivo, da Diretoria de Serviço Executiva da Associação Urântia Internacional. Ele foi o tradutor do livro de Urântia do inglês para o hebraico. Então, a gente sabe que tem um ou outro estudante que não tem um grupo de estudo. Então, assim, não é uma coisa que está sendo largamente recebida e estudada pelos judeus. Não, muito pelo contrário, eles continuam bastante arraigados em suas tradições. Nada obstante a escolha dos seres celestiais, né, para a outorga do Senhor Jesus aqui na Terra. Isso também a gente observa, que eu faço essa mesma ideia, o Henrique, de que foi escolhido a Palestina antiga, né, como berço inicial, é, é, por aqueles motivos que já foram enunciados, mas na sua finalidade, é, nos seus fins, acabar acertando do outro lado. Vocês não concordam?
Ou seja, se era para aproveitar toda as perspectivas que a Palestina oferecia para o mundo de então, para a difusão dos ideais urantianos também, né? Mas só que providos pelo Senhor Jesus, que na verdade, né, foi depois disposto através dos evangelhos para o nosso conhecimento atual. E isso acabou sendo, na minha opinião também, tá, gente? Uma difusão muito mais feita através dos ensinamentos do cristianismo, baseado não na figura do Mestre Jesus, mas também na religião dele, né? Ou que os narradores dos evangelhos, né, os evangelistas, obtiveram de suas pregações. Então, eu quero dizer assim, é uma opinião da gente, que a difusão dos ideais urantianos foi muito mais devido aos escritos dos evangelistas do que propriamente do que o Senhor Jesus veio aqui diretamente fazê-lo. Isso porque ainda teve alguma coisa por escrito que é retratado na Bíblia. Penso eu também que já desde aquela época já tinha um ideal de transformar os ensinamentos urantianos para impressos, né, pelo Isso. livro de Urântia, porque já provavelmente já se tinha de antemão que não iria ser totalmente divulgado como realmente deveria ser. Vocês não acham a mesma coisa? Concordo plenamente. Olha, tem o seguinte, Mantovani, talvez o Henrique saiba mais do que eu, mas, se não me engano, quando saiu o livro, lá nos primórdios da primeira década, foi tentado mandar para todas as lideranças do mundo, presidentes, papa e tal, mas parece que não foi bem aceito. E aí foi montada outra estratégia, eu acho, né? Não sei se é isso ou não. Mas... Olha, os reveladores, eles nos falam que o livro não é para esta era. Ele está sendo antecipado, justamente para dar tempo das pessoas irem estudando, irem aprendendo, irem se formando, para poder acolher uma era que está por vir de pessoas famintas por encontrar Deus. Então, o pessoal que compunha o fórum e mandou o livro de Urântia para autoridades, líderes, esse negócio todo, na verdade, eles se entusiasmaram demais, assim como nós nos entusiasmamos dando um livro de presente à torta e à direito, para ver se a gente consegue convencer as pessoas, a gente faz discurso para todo mundo, é assim. Então, é uma consequência natural. Nós temos que, às vezes, pensar no seguinte: por que que na época de Jesus não ficou escrito que era para ficar tudo boca a boca? Porque naquela época tudo funcionava boca a boca, e a ideia não era ter documentos que pudessem ser idolatrados, uma vez que nós tínhamos a presença de Jesus aqui, e não era para idolatrar as coisas que ele tivesse deixado, fosse ela qualquer coisa que fosse. Então, a palavra da revelação, ela tinha que ser transmitida ao vivo. Até porque 99% da população não sabia ler.
Eu estou chutando um número aqui, tá? Não sei se é 99. E se a gente olhar para o mundo hoje, uma das razões pelas quais o livro de Urântia não é para esta era aqui é porque a gente ainda tem uma grande quantidade de analfabetos, sejam eles analfabetos, ou analfabetos funcionais, que não conseguem interpretar aquilo que estão lendo. Então, quando o sujeito se depara com um livro de 2.100 páginas, é complicado. O cara fala assim, não, eu não vou perder tempo de ler esse treco aí, você está ficando louco. Não. Então, eu acho que uma vez que a gente não tem um revelador vivendo na carne com a gente hoje, pelo menos não que a gente saiba, faz sentido que a gente tenha um documento escrito, uma revelação escrita, para aparar todas essas arestas que ficaram lá atrás. E aquilo que está escrito não dá para ficar distorcendo muito, como foi feito, como foi distorcido os ensinamentos de Jesus, né? Então, se está escrito, não tem o que ficar discutindo. Está escrito aqui, você pode fazer uma interpretação mais ou menos diferente, mas é o que vale, é o que está escrito, né? Eu acho que a intenção dos reveladores aqui foi justamente essa, de trazer um documento que a gente pudesse se preparar para uma era vindoura, com uma orientação escrita, formalizada, que a gente pudesse se ater a ela e não modificar o ensinamento como foi feito pelos apóstolos no caso de Jesus. E isso, né? Então, assim, muita gente questiona a velocidade que o livro está sendo divulgado e sendo assimilado. Não é um trabalho simples, tá? Porque, assim, a Bíblia, se eu não estou equivocado, que tem muitos mais anos do que Jesus, do que o livro de Urântia, foi traduzida para 2.500 idiomas. 2.500. O livro de Urântia até agora foi traduzido para 22. E mesmo o português ainda não é uma versão acabada, é uma versão meia boca. Vale aqui render uma homenagem aos tradutores que trabalharam nessa versão que a gente tem, porque foi um esforço grande feito num curto espaço de tempo. Mas a tradução que nós temos, ela tem uma série de imperfeições, muitas imperfeições. É uma quantidade quase incontável de imperfeições que a gente tem nela. Mesmo o inglês, Henrique? Mesmo o inglês, não, né? Não, o inglês livro, não. o livro durante o inglês é o mais perfeito possível, né? Estou falando do português, né? Estou falando do português. Sim. Então, aí está a Suzana trabalhando arduamente junto com a equipe que está ajudando ela. O Helder, que está aqui. Tem o Helder, tem o Saulo, enfim, o Saulo agora já está meio afastado. E então, ainda vai levar algum tempo para isso ficar pronto. E nós estamos trabalhando, eu acabei me envolvendo num projeto aí com uma outra pessoa, para a gente dar uma olhada no trabalho que a Suzana está fazendo, né? Não que o trabalho dela não seja bom, pelo contrário, é espetacular. Mas apesar de todo o esforço que ela tem feito, ainda tem erros nas traduções que foram preparadas. E a gente está trabalhando muito nisso daí para acabar de acertar e resolver. Então, assim, é um trabalho desgastante, difícil, complexo, porque não basta saber traduzir o idioma. Você tem que entender o que o revelador está tentando transmitir.
Eu vou dar um exemplo aqui que o Neemias levantou em algumas aulas. A questão de força, poder, foi usado de maneiras equivocadas na tradução que nós temos vigente hoje, né? Então, tem muita coisa que assim, a gente tem que conhecer o livro, entender o que os reveladores estavam tentando transmitir para a gente, para daí também conhecer o idioma, traduzir para aquele idioma e ter certeza que a tradução literária está correta. Vocês vejam que esse negócio é tão importante que quando foi feita a versão do livro em inglês, o pessoal, o Bill Sadler Jr., queria preparar a introdução do livro. Não, eu vou fazer a introdução do livro. Os reveladores falaram, não, chega para lá, cara, você não sabe nada. Nós é que vamos fazer esse troço aqui, a introdução, nós é que vamos fazer. E justamente a introdução é o documento mais complexo e mais importante de ser compreendido, porque ali é que estão todos os significados, todos os valores que os reveladores querem nos transmitir. Então, tem muita complexidade para fazer esse trabalho. Por isso que só foi traduzido para 22 idiomas até agora. E a gente, então, fala assim, não, eu vou entrar num país aqui para divulgar o livro. A primeira condição para divulgar é que tenha o livro naquele idioma, né? Porque senão você vai divulgar o livro para meia dúzia de pessoas que são capazes de ler o livro em inglês ou algum outro idioma. Então, assim, eu acho que as coisas estão caminhando numa velocidade até grande demais, dada a complexidade, para a gente fazer essas traduções, fazer a divulgação, porque, convenhamos, não é qualquer um que pega esse livro de 2.100 páginas, senta ali e devora o bicho até aqui. A maioria dos nossos estudantes, e aqui sem nenhum ataque, sem nenhuma ofensa pessoal, nada, a maioria dos nossos estudantes não conseguiu ler o livro completamente ainda uma única vez. Então, a gente tem muitos estudantes que nem leem o livro. Eles só participam das reuniões e vêm. Isso é para mostrar o grau de dificuldade que tem para a gente passar esse ensinamento do livro para frente. Por isso que precisa os grupos de estudo. Por isso que a gente tenta formar grupos para animar o pessoal a estudar e avançar e esse negócio todo. Na minha opinião, a quinta revelação, está avançando rápido. Os reveladores falaram que essa revelação era para cobrir 1000 anos, mas nunca falaram que era 1000 anos a partir do momento que ele foi publicado. Eu acho que é 1000 anos depois que nós entramos nessa era, nessa suposta era para a qual os reveladores dizem que o livro foi preparado. E eu imagino que essa era implica que a maioria da população mundial já vai ter um nível de educação e de interesse pela leitura razoável. Provavelmente, nessa era, o livro não vai estar também no formato de livro, mas ele vai estar disponível de outras várias formas, mais modernas, inclusive nos áudios, como a gente tem visto, né? Mas eu acho que a gente está avançando bem. Existe um crescimento importante do livro, dos estudantes do livro, né? Menos do que muita gente gostaria, mas eu acho que está indo. Diga lá, Moacir. Está fechado o teu áudio. Está fechado, Moacir. Tá, obrigado.
Desculpe aí, eu entrei um pouco atrasado, porque eu até precisaria que alguém, Henrique, me atualizasse todos os dias da semana. Eu tenho entrado, mas com dificuldade, depois que deu aquela confusão aí, e eu estou de mudança também, deu uma confusão danada, mas isso é uma outra coisa. Se a Estela, o Henrique, o próprio Jorge puder me atualizar, depois eu vou passar um zap aí. Sim, Mas na isso é uma... realidade, Marcelo, aqui nós estamos na sala da escola Urântia, Sei. e isso está tudo no site do sistema da escola. Você pode entrar lá, assistir todos os vídeos e participar. Tá. Não, mas daí eu gostaria de participar. Mas desculpe, não é bem Acho isso. que é para chamar para reunião. Você está no grupo de WhatsApp da escola? Da escola, não, acho que é por causa disso, é quarta-feira, né? Foi Sim, hoje. mas Qual você grupo de está WhatsApp você está? Nossa Senhora, eu tenho que Eu vou deixar esse assunto para depois eu falar aí com o Tá bom. Henrique, com você, Ok. para eu Tá bom. com o Jorge, porque estou muito confuso. Mas, viu, Henrique, Tá eu já bom. falei outra coisa. É sobre o assunto mesmo, desculpe. Você acha, eu sei que tem no computador, tal, mas se a gente dividisse esse livro em 4 livros, 4 sessões, né, tem, não seria melhor? Porque eu vejo, Henrique, uma dificuldade terrível de ler no livro de Urântia. Inclusive, o capa mole é um negócio terrível aquilo. Eu, com a idade que eu tenho, não consigo, talvez. Aí eu tenho que me adaptar, eu não sei. Mas se a gente dividir esse livro em 4 livros, não seria ótimo isso? E seria possível isso? Você vê alguma possibilidade? Porque as pessoas são viciadas em pegar o livro, levar o livro. Agora, levar um livro daquele tamanho, capenga, mole, não dá para... A letra pequenininha. É terrível de você andar com um livro. Você pega um livrinho, põe na tua pastinha, eu vou ver o capítulo lá, o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu vou pegar aquele livro, vou ler, vou marcar. Eu não sei se é possível isso. Independente do que nós achamos, os reveladores proibiram que isso fosse feito. Ah, Eles querem que o livro seja mantido na sua integridade do jeito que ele está. Então, mas existem grupos e versões que dividiram o livro assim mesmo, né? Eu acho que para quem tem essa dificuldade, é que a gente que já tem assim um pouco mais de cabelo branco, às vezes é difícil a gente usar a tecnologia moderna, mas hoje tem iPad, tem computador, dá para ler no celular, dá para ler. Então, assim, quem quer, consegue, né? Não, mas eu leio com dificuldade, eu leio no computador também, leio. Mas eu acho assim, sabe, aquele livro de você pôr no livro de bolso, eu pego o livro lá e vou. Como é que eu vou levar um livro daquele tamanho? Moacir, eu tenho ele no celular, tem um aplicativo que eu baixei, Sim. e a letra é muito confortável, né? E eu leio assim em qualquer lugar, na hora do trabalho, no intervalo, quando eu estou esperando em algum consultório. Então, fica assim muito bom de você ler. Não, eu sei, eu tenho feito isso, mas você sabe que a gente está acostumado a rascunhar o livro, pegar uma lapiseira e tal. O meu é todo riscado, eu leio também, mas eu vou lendo quando eu estou assim em algum lugar, não quero perder tempo, eu tenho que ter o aplicativo. Então, é muito bom. Ou então em PDF também, no tablet, eu estou lendo. Isso também. É muito desculpe, bom. Desculpe, não, aqui, essa aqui é sugestão. Essa aqui é a minha Bíblia, né? Ó. Isso aí o que é? Uma Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia. Tá. É a Bíblia que eu uso para estudar, para ler coisas na Bíblia. É esse livrinho aqui, né? Bem específico. Aqui as letrinhas aqui são muito miúdas, eu acho. A gente precisa pegar uma lupa para ver as letrinhas. Eu queria que saísse um livro de Urântia assim, nesse formatinho aí. Minha sugestão é, Moacir, compra um Kindle. O Kindle
Ele é levezinho e você pode botar 500 mil livros dentro. Eu tenho só o livro de Urântia, mas você pode ler na praia, no meio do sol. Você Isso. pode ler de noite na cama, no meio E do as letras são escuridão. ótimas. Ele não, como é que é o nome? Ele não reflete a luz assim? Porque eu Não tenho uma reflete a luz, ele se ajusta. É mesmo? Como é que é o nome que você falou? Custa 300, 400 reais o Kindle. E você baixa o Kindle, Aham. e você baixa da Amazon. Você baixa o Sei, livro sei. por R$19. É. paguei Todo 20 ele. reais. Você Paguei 20 reais. abre, clica lá em cima, aqui no caso, e ele vai abrir na página que você parou de ler, tá? Tem a Isso. procura, tudo Aí você fecha e quando você abrir de novo daqui a 2 semanas, você continua lendo onde que você parou. Beleza. Jorge, não sei o seu, mas é assim, até a tela ele tem assim uma textura de página de livro, né? Não sei Você se dá um toquezinho, ele vira a página. É como se fosse um Isso. livro. Muito prático. Eu vou comprar isso aí. Pede para os teus netos aí de 5, 6 anos, eles sabem. Sabe. Com certeza. Você vai amar, vai amar. Tu vai gostar. Aí você bota o tamanho da letra do jeito que você pode. Eu, por exemplo, eu coloquei a letra maior um pouco e aí ficou mais fácil. Eu li o livro em 4 meses, de capa a capa, pelo Kindle. Foi muito mais prático. E tem o livro físico, né? Muito bom. Eu faz 3 anos que eu participo. É o que o Henrique falou, viu, Jorge? Existem pessoas como eu, que se não fossem os grupos aí, eu não teria lido. Sim. Eu não li o livro, nem um quarto do livro, hein? Mas olha, você. Não é ruim, né? Eu diria que 3/4 ou 5 6 é que nem você. Eles querem participar, precisam participar dos grupos, não tem outro É jeito. que eu entrei nesse assunto porque o Henrique fez uma certa crítica construtiva, né? E realmente coube a mim mesmo, sabe? Eu vesti a carapuça, Henrique. Mas Capacete. Você, eu também estou na sua situação, também não li ainda. Estou no comecinho ainda, e também, por isso que eu participo aqui dos grupos que estão me ajudando. Está sendo assim maravilhoso esses grupos que eu estou Não, os participando. grupos são maravilhosos. Se não fossem os grupos, eu estaria zerado. Não, a gente estaria voando. Outra ideia também, ô Moacir, que talvez possa ser muito válida, é deixar-se guiar pela plataforma da escola. Mais ou menos o que você falou da divisão do livro em 4 partes, é a maneira como a gente achou também, né, de iniciar esse curso pela Escola Urântia, que ele naturalmente já é dividido em 4 partes. E os idealizadores da escola fizeram muito bem em seguir essa divisão de 4 sessões que existe no livro, que ficou bastante, na minha opinião, bastante didático e que favorece muito esse nosso aprendizado. A gente começou desde o início, há cerca de 3 anos e meio, 4 anos atrás, e vencemos os 3 módulos iniciais do livro, e agora a gente está dando início no 4º módulo, né, que é a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas eu acredito que, para mim, foi de grande valia e tenho certeza que vai ser para os atuais e futuros estudantes do livro de Urântia se deixar guiar pela sistemática que a escola adotou. Isso, concordo. Muito bom. Está na hora? Vamos seguir o caminho? Sim. Parabéns, Jorge, foi muito bom. Adorei essa metodologia. Obrigada, Jorge. Semana que vem, quem está na vez vai fazer o convite? Semana que vem sou eu que faço a apresentação. Já convido o povo aí. O nascimento e a infância de Jesus. Vai ser bem bonito. Ai, que ótimo. Adoro a sua explanação. Muito obrigada. Bacana. Boa sorte. Boa noite. Quarta-feira que vem estamos juntos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jorge. Até quarta que vem. Tchau, Marcelo. Tchau. Muito bom. Obrigado. Todo Desculpe aí. mundo.
Boa noite a Boa noite. todos, até a próxima. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Até. Gratidão. Se quiser. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Irene. Boa noite, boa noite.